tudo que me permita inserir markdowns dentro de uma estrutura de pastas poderia ser útil para esse site. O vídeo de hoje é um pouco diferente, é mais como se fosse quase um pedido de ajuda. Passei 2 dias estudando a publicação do Obsidian como um site. E para quem ainda não viu, ou porque o vídeo não saiu, ou porque não quis olhar mesmo, eu tô fazendo alguns testes para observar uma possibilidade de fazer uma alteração no meu blog. Tem uma coisa que me incomoda muito no meu blog, que é exatamente isso aqui, ó. Hoje, por exemplo, eu gosto da ideia de páginas estáticas dentro de um blog. Em algum momento a gente vai precisar de páginas estáticas. Só que eu também gosto da ideia de blog, porque eu posso vir aqui e fazer posts relacionados a coisas aleatórias que me venham à mente. Quase como se fosse um artigo no LinkedIn, um artigo em qualquer lugar, mas é um post no meu blog. Tanto que aqui eu falo sobre uma coisa pessoal, aqui eu falo sobre coisa profissional, aqui eu falo sobre outra coisa pessoal, outra coisa pessoal, outra coisa pessoal. Por que eu publico coisas pessoais no blog? Porque eu acredito que sejam coisas que possam agregar a outras pessoas. Então por isso eu acabo usando e gosto da ideia de blog. Mas também gosto da ideia de, por exemplo, ter como fazer, como integrar os ABICs, como criar usuários, como ativar a API, que são espécies de tutoriais, e são tutoriais que dificilmente alterarão, né, que serão diferentes. E por isso eu fico naquela dúvida de, poxa, eu uso um site estático, eu uso um blog, porque isso se perde, essa opção aqui se perde, ela é difícil de encontrar. Mesmo que eu faça categorias e tudo, é difícil de encontrar isso. E eu encontrei no Obsidian, que para quem não sabe é um aplicativo que interpreta markdowns, arquivos markdowns, eu poderia fazer a publicação, mas também me veio um outro questionamento. Esse aqui, por exemplo, é um primeiro teste. Vamos falar primeiro sobre esse primeiro teste. Toda vez que vocês entrarem neste site aqui, que é exatamente o que eu criei, vai aparecer essa telinha aqui falando sobre quem sou eu. Este aqui é um primeiro artigo que é basicamente parecido com o que eu tenho lá no meu blog. Eu gosto dessa ideia de me apresentar, porque nem todo mundo está procurando alguma coisa específica, mas vem até mim e quer saber quem eu sou. Então eu pus aqui mais ou menos a mesma coisa que eu tenho lá no blog. Mas aqui à minha esquerda eu tenho uma caixinha útil, onde eu vou inserindo alguns tutoriais, como por exemplo aqui, como ativar a API. Essa API está aqui já, é como se fosse um artigo já definido, eu não preciso ter isso como um blog. Só que dentro do Obsidian Publish, ele não é um blog, ele é um site estático usando markdowns. O que me trouxe um outro questionamento que eu falei anteriormente e eu já vou atribuir a ele. Dentro da parte de blog, se vocês procurarem aqui, não encontrarão os posts, porque eles estão aqui embaixo. Os posts eles são manualmente inseridos aqui. Então eu posso vir aqui, botar o mouse em cima e observar já qual que é esse post. Mas eu também posso clicar nele. E aí eu consigo ler o post completinho, tem um disclaimer. E tem algumas coisas que eu acho bacana no porquê eu usar o Obsidian ao invés de usar o WordPress para o meu blog. Enquanto eu estou escrevendo, vou pegar aqui essa nota, vamos criar uma nota nova aqui no Obsidian. Então eu criei uma nova nota e eu quero falar sobre, sei lá, me veio à mente como a indecisão nos afeta. E eu, enfim, começo a escrever, a indecisão é um processo que interfere, mas nem sempre, não sei, estou escrevendo. Mas eu tenho uma definição para isso aqui, que é indecisão aqui. Eu poderia simplesmente linkar essa nova nota, mas mais do que isso, eu poderia chamar essa nota. Ela já está pronta aqui, ó, criada. E muito mais. Vamos pegar, por exemplo, a parte de API, que era o que eu estava mostrando para vocês. Se eu posso pegar aqui, adicionar a API, como ativar a API para entregar sistemas no com o GLPI. Ele vai adicionar todo o artigo, mas vamos dizer que eu quero só a parte de configurar a URL da aplicação. Ele vai me trazer só a parte do artigo
já publicado de como configurar a URL da aplicação, porque é Markdown, ele traz essa informação de lá. E no primeiro momento em que eu for lá e publicar isso aqui, ele vai trazer este artigo de um lugar e de outro, que é exatamente o que acontece aqui embaixo. Eu tenho aqui, na minha home, eu tenho o pode seguir aqui. Se eu vier até aqui no social e mudar esse social, que é basicamente este artigo aqui, e adicionar aqui, por exemplo, o Blue Sky. Vocês usam Blue Sky? Eu não uso. Então eu vou vir aqui no Blue Sky, vou adicionar o link, feitoria, e vou publicar esse cara de novo. Vocês não viram o vídeo, vai aparecer lá no vídeo, mas eu vou publicar esse cara e mais, vou pegar essa indecisão que eu estava escrevendo e também vou publicar lá. Publiquei. Agora eu vou dar um refresh aqui. Aqui eu já consigo ver o artigo que eu criei e eu consigo ver que o Blue Sky foi adicionado dentro da mesma caixinha que eu tinha antes. Então, de novo, se eu for lá e tirar, ó, pelo jeito ela tá com problema, porque eu não pus o HTTPS, pus o HTTPS agora, vou voltar, vou publicar novamente e vou remover aquele como indecisão, que eu não quero ele lá, e vou publicar novamente. Agora eu vou dar um refresh aqui novamente, e ele vai aparecer agora com o Blue Sky corretamente configurado. Então eu gosto muito dessa ideia porque facilita a escrita. Eu linko ideias, eu trago uma ideia de algo que eu já escrevi e reescrevo, só que ao invés de reescrever eu só linko a nota ou eu trago a nota completa aqui para dentro do Obsidian. E aí eu fiquei pensando como fazer isso. E aí me veio também uma outra ideia. Por que usar? Porque eu não gostei muito daquela carinha do Publish, do Obsidian. Existem alguns outros sites que são criados também em Markdown, usando o Obsidian apenas como o escritor, vamos dizer assim, mas que são usados uns templates diferentes. E aí que me veio à mente o seguinte, tudo que me permita inserir markdowns dentro de uma estrutura de pastas poderia ser útil para esse site. Eu não sei, o que vocês acham disso, dessa ideia de ter partes estáticas e também partes que são blogs? Isso faz sentido para algum de vocês? Não sei. Na minha mente, eu penso que ter uma espécie de base de conhecimento que é praticamente imutável, ela tem as suas alterações, mas não com tanta frequência, mas também ter posts de blog, talvez seja algo interessante. Eu acho que a minha cabeça funcionaria melhor. Não sei. O que vocês acham?